Muito bem, pessoal, vamos continuar então com o capítulo 4 e nessa aula a gente vai falar sobre a manipulação de arrays. Então, essa questão de arrays, existem vários métodos no JavaScript moderno que a gente pode utilizar e eu separei esses que, na minha opinião, são os principais. Portanto, map, filter, for each, reduce, find, sum, every, sort. Então, ao final dessa aula, vocês vão ter o conhecimento. Aliás, a informação, né, o conhecimento, vocês precisam praticar. Vocês vão ter a informação sobre o que significa cada um deles. Por enquanto, né, de forma textual, o map gera um novo vetor, um novo array, transformando os dados. Vamos supor, por exemplo, vou até usar esse exemplo para todos. Vamos pensar num vetor de nomes, que tem lá, o objeto tem nome, nome do meio e sobrenome. Vamos supor que você queira gerar algo que só tem o primeiro nome. Aí você usa o map para isso. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. O filter, ele retira elementos de acordo com um determinado critério. Você quer retirar, por exemplo, nesse vetor de nomes também, os nomes que começam com a letra A. Então você filtra nomes diferentes, cujo primeiro caractere seja diferente de A. Então você tem um novo vetor que retira esses elementos conforme qualquer critério. Essa é uma ideia importante também sobre vetores, que na maioria deles você passa um callback, ou seja, uma função, para atuar em cada elemento do vetor e fazer algum tipo de lógica. No map é assim e no filter também. O for each você tem uma lógica completa, você percorre todos os elementos do vetor e faz algo. Um exemplo claro disso seria, por exemplo, inserir um novo objeto, aliás, um novo atributo no objeto. Eu tenho lá o vetor de nome, sobrenome, e nome do meio. Eu posso criar um atributo, por exemplo, idade ali. Né? Bem besta, né, esse atributo. Porque lembrando, né, pessoal, idade a gente não usa muito. A gente usa o quê? Data de nascimento. Daí você calcula a idade. Mas, questão de simplificação, você pode inserir um novo atributo com esse método for each. O reduce, na minha opinião, é o mais complexo de se entender, mas ele é muito poderoso. Ele faz um cálculo em cima dos elementos do vetor. A grande maioria dos casos é uma soma. Você quer somar, vamos supor que você tem um vetor que tenha valores, um vetor de notas fiscais que tem o valor da nota. Você quer saber o total de notas, você usa o reduce para isso. Você vai percorrer, ele vai ter um elemento acumulador que vai acumular um determinado valor. Você explica para ele programaticamente o que ele precisa usar para fazer esse cálculo e no final você coloca o valor inicial, que no caso de soma, na maioria dos casos, vai ser 0. Então, uma grande aplicação do reduce é para fazer somatórios. Próximo aí é o find. O find, ele pesquisa um critério e retorna para você o primeiro elemento que atender esse critério. Ele retorna o elemento do vetor. Já o sum, ele retorna booleano, verdadeiro ou falso. De acordo com o critério que você coloca, ele te fala, se ele achar, ele te fala que é verdadeiro. Vamos supor, no vetor de nomes, eu quero saber se nesse vetor existe algum elemento cujo primeiro nome seja Rafael. E ele vai me retornar true ou false. O find, por exemplo, me retornaria o primeiro elemento onde o nome seja Rafael. Então, são critérios diferentes aí. O every também retorna true ou false, mas ele verifica se todos os elementos do vetor atendem a determinado critério. Né? Every vai para todos. E o sort, ele faz a ordenação. E essa ordenação é super dinâmica, porque você passa qual é o critério de ordenação. Por padrão, a ordenação é textual. Mas você pode ordenar por números, você pode ordenar pelo tamanho da variável, né, do atributo do objeto. Então, tem várias formas de se fazer isso aí e a gente customiza utilizando o sort. E agora, então, a gente vai para a parte prática, onde eu vou demonstrar cada um desses elementos de forma programática. Vamos lá? Ok, pessoal, vamos então à parte prática aqui da nossa aula. Para o checklist aqui, eu coloquei utilizar o arquivo people.js e exemplificar cada um dos métodos. Esse arquivo people.js, eu já deixei ele aqui na pasta JS. Esse arquivo é um arquivo fixo, é um super vetor de objetos aí, que eu retirei de uma API. Eu não me lembro o nome dela de cor, mas eu vou usar essa API futuramente aqui nessa disciplina. Se não me engano, aqui temos 10 ou 100 elementos aqui. Mas não importa, o que importa é que cada um deles tem gender, né, que é o sexo, feminino, masculino, etc. Nome, localização, e-mail, login, DOB, que é date of birth, né, data de nascimento,
data de registro, telefone celular, ID, imagem e a nacionalidade. Então, tem várias coisas que a gente pode explorar aqui para usar esse mapeamento. Outra coisa importante é que eu já deixei um index aqui pré-preenchido para a gente não gastar muito tempo. Já vinculei o script JS que a gente faz aqui normalmente, mas agora eu preciso vincular o people. Então, para isso, uma das formas é você duplicar aqui essa tag script e você coloca a ordem de forma lógica. Então, people.js vem antes porque eu vou utilizar no meu script JS. Fazendo isso, aqui eu tenho acesso ao people.js. Posso fazer isso aqui, por exemplo, console.log. Vamos ver que nome, né, que essa variável está sendo exportada, digamos assim, chama people. Então, se eu der um console log people, eu já posso testar se está ok. Voltando aqui, obviamente no HTML não tem nada, mas no console temos um objeto aqui com 100. Né? Então, temos 100 elementos aqui para a gente poder explorar as coisas. Voltando aqui, então, o primeiro do to-do já está feito. Então, vamos marcar aqui. E agora vamos começar a exemplificar. O map, eu deixei até uma dica aqui para mim, para me ajudar. Né? Eu vou transformar, então, o vetor em um objeto apenas com nome e e-mail. Vamos abrir o people aqui de novo. Então, eu tenho name e tenho e-mail, mas eu tenho várias outras coisas. Então, como é que eu poderia fazer isso? Então, vamos fazer aquela boa prática aqui, né? Window, add event listener, load, né? E a função, vamos chamar de start aqui por enquanto, e declarar ela aqui, function start. Ok. Já que eu já expliquei sobre arrow functions, né, vamos praticar isso. Então, já posso fazer ela aqui, eu não recebo nada, flechinha, já está aqui. Quando é que você usa, uma boa dica, quando é que você usa a função anônima direto aqui e quando você declara? Geralmente, quando você quer declarar, tipo assim, na grande maioria dos casos, você declara quando você vai reaproveitar essa função em mais de um local no seu código. E quando você não vai reaproveitar, como é o caso aqui, isso aqui só vai ser executado na carga, né, no término da carga da janela do navegador, você pode fazer direto. Ela executa uma vez só e pronto. Bom, o que eu quero fazer, né? Então, vamos ver. Const, vou pôr name, e-mail, array. E aí a gente vai usar o nosso método map. Então, eu tenho acesso a people. E aqui eu escrevo map. E aqui o VS Code dá até a dica. Ó. O map, ele vai transformar os dados conforme determinada função de callback. Né? Callback seria uma função que a gente passa por parâmetro em outra função. Então, qual que é a ideia aqui? People é um vetor. Quando eu faço um map, eu faço os outros elementos lá, o filter, for each, eu vou ter acesso, vai chegar para mim na minha função callback, o elemento, cada item desse vetor. Então, geralmente, uma boa prática é a gente chamar o parâmetro do nome do vetor no singular. Então, se eu tenho people aqui, uma boa prática seria chamar o item de person. Então, esse person vai chegar para mim, para cada elemento, ele vai fazer automático. É como se o JavaScript estivesse fazendo internamente um for. Então, essa é uma vantagem da gente trabalhar com arrow functions e com esses métodos de arrays. Então, vai chegar um person para mim e eu vou trabalhar com isso. Então, aqui a gente já viu que tem que fazer um retorno, né? E o retorno aqui vai ser justamente o item transformado. Eu quero somente o name e o e-mail. Então, eu posso fazer isso aqui. Ó. Abro um objeto aqui. Vamos colocar name, que vai ser person.name, e e-mail, que vai ser person.email. Com isso, eu monto esse objeto que só tem o nome e o e-mail. Vamos conferir se isso existe aqui. Né? O name está aqui e o e-mail está aqui. Então, eles existem, deve funcionar. E com isso, vamos dar um console log só para ver se deu certo. Name, e-mail, array aqui. Vou salvar, vamos voltar aqui.
Opa, aconteceu alguma coisa aqui. People map is not a function. People, deixa eu ver. Já sei, olha só. O people é um objeto que, por sua vez, tem results, que é, de fato, o vetor. Então, aqui eu preciso de people.results. É porque está montado assim. Tá? Então, people, na verdade, não é diretamente o vetor. Ele ainda é um objeto. E nele a gente tem results. No final tem mais coisas? Tem info. Tá? Tem um info aqui que foram os parâmetros que eu passei para essa API. Essa API está aqui, ó, Random User Me. Depois a gente chega na parte de buscar diretamente da API. Por enquanto eu trouxe os dados fixos para a gente fazer isso em baby steps, devagarinho. Né? Então vamos ver se voltou a funcionar agora. Agora sim, temos 100 elementos. O vetor original também eram de 100 elementos, mas eles aqui estão transformados. Vamos ver? Perceba que aqui a gente só tem o nome, que por sua vez é um objeto que tem title, first e last, e temos o e-mail. Então isso é o map. É justamente fazer essa transformação e eliminar alguma coisa. Né? Para encerrar essa parte do map, a gente pode dar uma simplificada aqui, mas não, eu não vou fazer isso agora, senão eu vou passar o carro na frente dos bois. Existe uma técnica que no JavaScript chama destructuring, e aqui está coçando a minha mão para fazer. Mas eu não vou fazer agora, porque a gente vai ter essa aula de destructuring. Tá? Então, o map está feito. Ok. Deixa eu pensar aqui. Vamos isolar isso em uma função, que aí a gente exemplifica tudo. Então, vou chamar aqui de function do map. E aqui, a gente traz o código para cá. Então, aqui a gente vai fazer o do map. E agora a gente faria o do filter, que é o próximo. Vamos checar aqui. Exatamente, o próximo então é o filter. O map está feito. E o filter ainda não. Eu coloquei de dica aqui para filtrar os maiores de 18 anos. Vamos fazer isso aqui então. Function do filter. A ideia é praticamente a mesma. Vamos lá. Ó. Const older than 18. Vai ser people.results.filter. E aqui é a mesma regra do map. Você passa uma função. Então, a ideia é que chegue um person, você chama de person, e aqui você faz uma regra que te retorne um verdadeiro ou falso. Essa é a condição do filter. Então, eu quero return person. Olha que legal o VS Code descobrindo as coisas para a gente. Ó. Acho que é date of birth.age. Está aqui. Maior ou igual a 18. Se bem que eu coloquei older than 18, vamos colocar maior que 18. Com isso, a gente mostra agora older than 18. Vamos ver se funcionou. Está aqui o primeiro. Opa, aqui deu algum problema. Não é possível que todo mundo é maior de 18 anos, né? Pode ser que seja porque eu não chequei. Por enquanto está todo mundo maior de 18 anos. Então, vamos trocar isso aqui. Vamos pôr older than 50. Talvez seja mais correto aí da gente conseguir ver de fato que os dados foram filtrados. Agora sim. Então, perceba que chegaram somente 50 agora. Então, vamos conferir aqui. Ó. Esse aqui, por exemplo, o date of birth dele, 52. Então, está funcionando. Então, essa é a ideia. O que o filter faz? Relembrando, então, ele pega para cada item, ele percorre, ele checa essa proposição lógica, que foi algo que a gente falou, né? Algumas aulas para trás aí. Então, dando verdadeiro ou falso, ele vai mantendo esse vetor, ou vai copiando para cá, e vai descartando o que não atende à regra. Né? É melhor falar que ele descarta o que não atende. Então, se chegar um age 49, ele vai descartar, não vai copiar para cá. Outra coisa importante sobre os dois, para a gente encerrar essa aula e continuar na próxima, para a gente quebrar, é que são métodos imutáveis. Ele não altera diretamente o vetor people.
ele gera um novo vetor. E isso é bom. Essa questão de imutabilidade é muito bom para a gente, porque temos muito mais chances de não termos bugs no código, ou menos chances de ter bugs, né, melhor dizendo. Tá? É uma grande característica aí de boas práticas de programação é tornar os seus dados imutáveis. Então, na próxima aula, deixa eu marcar aqui que a gente fez o filtro, eu já marquei. Na próxima aula a gente continua com os demais métodos. Muito obrigado e até lá.